Olá, começando esta edição do Traficante da Liberdade com mais um podcast. O motivo é o encontro de hoje da cúpula do G7, que compõe, junto com as últimas eleições na França e na Itália, com as iminentes eleições também por dissolução de parlamento na Inglaterra e por causa das guerras da Rússia com a Ucrânia e de Israel contra o Hamas, um cenário global de extrema prioridade. E nós resolvemos trazer aqui uma personalidade que vai servir exatamente de referência para ajudar a gente a compreender este momento, principalmente por ter muito a ver com um outro regime que não é o nosso daqui do Brasil, que é o parlamentarismo, que é um regime próximo, é um sistema bastante análogo ao presidencialismo, mas cujas diferenças podem ser, em momentos como esse, abissais a nível da compreensão e do entendimento, porque efetivamente são diferentes. Bem, essa personalidade é um português lisboeta, atualmente com 75 anos, chamado Antônio Guterres, que é já há muitos anos o secretário-geral da ONU. Para quem não sabe, o Antônio Guterres, além de deputado da União Europeia, ele foi primeiro-ministro de Portugal. E a saída do Antônio Guterres do cargo também foi motivado por eleições legislativas em 2002. Na altura eu era diretor executivo de arte do jornal, um dos maiores jornais portugueses. Fazia, portanto, ali parte da equipe que comandava o jornal. E esse momento que eu vivi com muita intensidade foi uma das coberturas de política que eu participei dentro de redações mais intensas, até por conta, talvez no meu caso, de todo um aprendizado que eu estava ainda tendo com relação ao que era essas diferenças entre o presidencialismo e o parlamentarismo, junto com meus colegas dentro do jornal e nas ruas, porque esse evento resultou num dos trabalhos que eu considero mais relevantes da minha carreira enquanto jornalista, que foi não só a cobertura, mas a primeira página do jornal no dia seguinte às eleições. Esse trabalho foi o seguinte: Antônio Guterres, ele era primeiro-ministro e ligado ao Partido Socialista, ao PS, que sem dúvida nenhuma em Portugal é uma das duas maiores forças políticas do país. Existe o PS, que é o Partido Socialista, de centro-esquerda, e existem outros países mais à esquerda, e existe o PSD, de centro-direita, e outros países de direita, outros partidos, de direita. E o que ocorreu naquelas eleições foi que o PS, que vinha desde 95 no poder, surfando na explosão da União Europeia naquela altura, porque as populações, os cidadãos já começavam a sentir os efeitos no cotidiano do que era passar a fazer parte de uma comunidade europeia,
em 2002, perdeu a maioria na Assembleia, que é dado por voto aos deputados, voto popular, como aqui. Então a maioria dos deputados que ganharam foram de oposição ao PS, ao Antônio Guterres. E o Antônio Guterres, na mesma noite após as eleições, ele entregou o cargo de primeiro-ministro e demitiu-se. Então a maneira que nós encontramos para traduzir isso para o leitor foi dedicar toda a primeira página, com exceção do cabeçalho do jornal, né, onde entra o logotipo, o nome da publicação, data, número da edição, código de barras, esse tipo de informações padrão, né? Nós deixamos todo o resto da página em branco, sem nenhum caractere ou fotografia ou elemento gráfico, e uma foto bem pequena no centro da página do Antônio Guterres, de corpo inteiro, terno e gravata, andando sozinho, de costas, rumo ao nada, ao infinito, a algum lugar para longe, no caso ali de nós, no contexto ali editorial, né? E sob o título, obviamente, demite-se. Esse trabalho, ele arrancou elogios de todo o grupo de comunicação que nós trabalhávamos, de leitores, de políticos, de outras personalidades relevantes na sociedade portuguesa, porque nós conseguimos realmente traduzir aquilo que não só nós sentíamos dentro da redação, mas o motivo que fez com que os portugueses decidissem nas urnas que era a hora do PSD assumir o comando do país. E isso que parece a mesma coisa do que ocorreu na França e na Inglaterra é radicalmente contrário ao que fez Macron na França, por exemplo. O Antônio Guterres demitiu-se mesmo. Ele, ao perder a maioria na Assembleia, interpretou, naquele contexto, não estou dizendo o que é o correto, o certo ou errado em relação à França, naquele contexto histórico e político, Guterres entendeu o recado das urnas de que o que era preciso agora ser feito no país, além de tudo o que o PS havia feito com ele, não era algo do qual o próprio PS teria capacidade de realizar, porque era contrário em muitos aspectos às suas posições. E que posições? Políticas, votadas, debatidas, defendidas, planejadas, anunciadas. E é aqui que a gente consegue perceber melhor essa diferença do que é o que está ocorrendo no parlamentarismo na Europa, neste momento, e a nossa visão, desde aqui, de um regime presidencialista e de outro continente. O que foi dito nas urnas e o que respondeu Antônio Guterres, por mais rompimento que houvesse naquele momento, foi algo consensual. Não que o PS quisesse deixar o poder, e não necessariamente que a esmagadora maioria da população portuguesa em 2002 era PSD. O entendimento que ocorreu de forma coletiva e até melhor entendido com o passar dos anos
foi que as reformas que o Parlamento Europeu, por cima, e a própria sociedade por baixo precisavam e exigiam eram bandeiras do PSD. Então não dava para fazer como o que algumas pessoas aqui no Brasil estão imaginando, algo do tipo: bom, eu sou o primeiro-ministro, se vocês agora são a maioria na Assembleia, vão ter que falar comigo, porque eu aqui sou o primeiro-ministro aqui, e as pautas de extrema-direita, no caso da França, né, nós vamos tocar para frente, porque afinal agora é extrema-direita. Porque o Macron não é apenas, e nem a França nem nenhum país é apenas um negócio em que a gente põe simplesmente a placa sob nova direção e quem lá estiver trabalhando vai passar a obedecer, a seguir as orientações, diretrizes, reformas, planos, planejamentos, mudanças, alterações dessa nova direção. A nível humano isso não é possível. Eu não vou nem dizer político. Porque um primeiro-ministro, um político, que ocupa um cargo público, ele defende ideias, visões, estratégias, planos, grupos. Não é algo que se muda apenas porque agora é hora de executar outras ideias, outros planos. Até por uma questão lógica, de sanidade, de honestidade, é preciso entender que quem defende determinados planos talvez esteja melhor preparado para eles, para executá-los, do que quem é contra. Isso me parece bastante tranquilo de entender. Então, o que está a ocorrer hoje no G7, o encontro das personalidades que lá estão, está lá o Joe Biden, está lá o Macron, está lá a Giorgia Meloni, que foi eleita agora primeira-ministra da Itália pela ala mais à direita, estão lá os representantes dessas nações para falar dessas mudanças, para falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, para falar da guerra de Israel com o Hamas, para falar dessa tentativa de atentar, no bom sentido, até que se prove o contrário, contra a dolarização do mercado global, para falar de balança comercial, quem vai exportar mais e quem vai comprar mais, e quem vai exportar menos e comprar menos. Isso afeta a todo mundo, independente de partido, independente sequer se a pessoa tem algum tipo de inclinação ideológica. Isso são as vidas de cada um de nós, cada cidadão, em cada lugar do mundo. O Antônio Guterres, ele é trazido para cá, nesse momento, porque além da sua experiência, que nos dá essa inspiração para refletir sobre o momento geopolítico, em particular na União Europeia, o seu trabalho e a sua postura a seguir foram tão reconhecidos que ele foi convidado para ser o secretário-geral da ONU, onde está até hoje. Então, as nossas posições não podem depender das consequências que nós nem conhecemos. As nossas posições têm que ser tomadas de acordo com o que nós próprios indivíduos conseguimos aguentar, suportar, mas principalmente no caso de cargos públicos, ao que atende melhor a maioria da sociedade, mesmo que naquele momento não haja entendimento. Então, por isso que na altura eu sentia, e durante um bom tempo senti, alguma crise com esse trabalho, apesar da importância, relevância e reconhecimento que ele teve, porque a imagem do Antônio Guterres indo embora para um lugar e para um lugar vazio, em que nós não sabíamos qual era o seu futuro, e de repente acho que nem ele próprio, naquele momento,
era da solidão que cabe cada indivíduo viver, que é com a sua própria consciência. Valeu.